Séries, Silmar e Fernanda, estamos aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Mídia e Tecnologia em Discursos, Pandemia, Fake News e Robô na Prática Jornalística. Neste trabalho, voltamos ao funcionamento discursivo na mídia, em seus modos de constituir, formular e fazer circular sentidos, para promover uma reflexão teórico-analítica acerca do enlace entre mídia e tecnologia que se marca no discurso jornalístico brasileiro em suas práticas atuais. Com o objetivo de discutir o funcionamento do discurso na mídia que traz em sua constituição as novas tecnologias, apresentamos uma reflexão teórico-analítica acerca do fazer jornalístico no contexto da pandemia, provocada pelo novo coronavírus, no que se refere à produção automatizada de notícias, voltando-nos mais especificamente ao uso de robôs na prática jornalística. Para tanto, tomamos para análise a empresa jornalística independente Aos Fatos e o robô por ela desenvolvido, cujo propósito é atuar na confirmação da veracidade de fatos. Denominado Fátima, abreviação de Fact Machine, o robô, lançado em 2018, é um sistema de inteligência artificial que realiza checagens de notícias publicadas. No Twitter, atua monitorando feeds de mensagens a cada 15 minutos. Na rede social WhatsApp, simula práticas de interação com usuários a partir de um número próprio. Durante a pandemia da Covid-19, conforme registro no site da Aos Fatos 2020, o robô Fátima vem auxiliando os leitores a verificarem notícias sobre a Covid-19 e avaliarem a confiabilidade de quem as publicou, além de enviar notícias atualizadas e já checadas. A criação e utilização do robô Fátima insere-se assim em uma conjuntura de proliferação de notícias falsas em aliança à criação de agências de checagem de notícias. Conforme Della Silva 2021, abre aspas, a necessidade dos serviços de checagem se assenta nas mudanças nas condições de circulação de informações que, com o crescimento das redes sociais digitais, tais como Facebook, Twitter, WhatsApp, por exemplo, entram em concorrência com a mídia jornalística na prática de dar a saber sobre os acontecimentos de um dado período. Neste trabalho, interessa-nos a iniciativa da agência Aos Fatos, que em suas práticas de checagem cria a Fátima, a robô checadora. Tal prática mobiliza questões técnicas e tecnológicas, salienta os processos de circulação do discurso, os quais, conforme nos traz Dias, 2018, configuram-se como perspectiva privilegiada para se refletir sobre a produção dos discursos em relação aos de formulação, que são tensionados no jogo entre o que pode comparecer como dominante em relação a um determinado acontecimento. Em suas teorizações, Orlandi, 2016, aponta para a possibilidade construída em torno dos trabalhos intelectual e de interpretação, a partir das novas tecnologias de linguagem, ponto incontornável analista de discurso que se volta à mídia em seus funcionamentos. Um movimento teórico-analítico discursivo que imprime a perspectiva materialista aos gestos de interpretação e demanda do analista tomadas de posição próprias ao percurso empreendido. Conforme Dias, 2018, trata-se de considerar a historicidade. Para tanto, mobilizam-se as condições de produção das tecnologias, a fim de equivocar o imaginário de saturação e transparência da e na tecnicidade e colocar em questão os efeitos produzidos pela técnica em uma determinada formação social e na existência material dos sujeitos. Nesse sentido, mobilizamos o trabalho de Dalben, 2019, que apresenta questões em torno da relação entre prática jornalística e tecnologias, a partir de análise de robôs como Fátima. A autora menciona que a produção automatizada de textos jornalísticos é realizada desde 1970. Nessa década, a mobilização da inteligência artificial voltava-se especialmente à publicação de notícias breves, com textos cujas estruturas eram pré-determinadas por jornalistas e que tratariam de diversos assuntos, como esportes, finanças, eleições, entre outros. A autora se afasta de uma perspectiva dominantemente tecnocêntrica, que tem possibilitado a reemergência de tensões como aquelas relativas ao futuro do jornalista em sua prática, do jornalista em sua prática, quando articulada com e por tecnologias. Dalben defende a atuação do jornalista, que passa a ser reconfigurada a partir da articulação com uma complexa rede que envolve, além dos jornalistas, abre aspas, empreendedores, programadores, analistas de dados, computadores, softwares,
algoritmos, textos, bancos de dados, fecha aspas. A autora ressalta o movimento em curso desde a década de 1990, que incide na multidisciplinaridade da e na prática jornalística, colocando em questão o aspecto original na aplicação de inteligência artificial no Brasil, pela possibilidade de, abre aspas, apuração e suporte para o trabalho realizado pelos jornalistas, fecha aspas. Em relação ao Fátima, destaca o combate à desinformação, além de divulgar, abre aspas, boas práticas para melhorar o senso crítico dos consumidores de informação na internet, fecha aspas, pois o robô não manda mensagem ao leitor internauta afirmando sobre a falsibilidade de uma notícia, mas o encaminha para um link que dá acesso a outra versão da notícia com veracidade confirmada. A autora apresenta práticas do robô na página do Aos Fatos no Facebook, que traz dicas sobre como diferenciar uma notícia de uma opinião e encontra dados confiáveis para diferentes temas. Um dos pontos de nossa análise se relaciona ao processo de designação do robô, o qual atribui um sentido a ele. Longe de se parecer uma abreviação de Fact Machine, Fátima parece mais ser o nome de alguém. Afinal, muitas mulheres brasileiras assim se chamam. Segundo Henriques, 2012, os nomes próprios, abre aspas, possuem uma denominação imotivada e designam um objeto determinado, fecha aspas. O nome Fátima traz uma significação de mulher. Ela procura afastar seus usuários dos perigos provocados pelas fake news, conferindo, sugerindo, direcionando ao bom caminho, aconselhando. Práticas essas comumente atribuídas às mães, produzindo um efeito de familiaridade que, por sua vez, tornaria o robô ainda mais confiável, conforme pode ser verificado na resposta desse usuário. Fátima se apresenta em condições nas quais os discursos produzidos durante e sobre a pandemia oscilavam e oscilam entre a notícia verdadeira e a notícia falsa, marcando o discurso jornalístico como responsável por não fazer circular uma explicação para um fato que destoe daquele inicialmente relatado, conforme Mariane, 98. O boato, entendido como um meio de estabelecer poder a quem o conhece, controla e o faz circular, conforme Orlando, 2001, assume em nosso mundo digital as características da língua de vento, nos termos de Gadei e Peixe, 81, espalhando-se por brechas por onde outros elementos não acessam e se movimentando na velocidade de um furacão, fazendo o discurso jornalístico de Aos Fatos atuar por outro viés, o da seleção e reprodução de discursos que retomam uma memória do fazer jornalístico como estando comprometido com o fato em si, procurando assim interditar com esse gesto o vento que faz fluir as fake news e ou os boatos. Como podemos observar na mensagem inicial de Fátima ao ser acessada no WhatsApp. Ela se apresenta dizendo quem é e da sua função de aleitar o leitor sobre o que não é verdade após checar notícias sobre a Covid-19 em circulação na mídia digital. Fátima se coloca à disposição para apresentar aos usuários outras checagens e para dizer mais sobre si, além de pedir apoio financeiro para continuar servindo a causa, dando ao usuário alternativas de verificar o que é boato e impedir sua circulação. Mas o que Fátima nos leva a pensar sobre os discursos jornalísticos em relação à tecnologia? O discurso a respeito do serviço automatizado, destinado à checagem de fatos, funciona como uma produção midiática que não é dedicada a construir novos acontecimentos jornalísticos, mas a mobilizar um gesto de oposição ao desfazer jornalístico não comprometido com o fato relatado. Ao posicionar-se como sendo capaz de dizer o que é fato, a prática da robô checadora reafirma o discurso jornalístico em curso nas agências de checagem, que funciona pelo apagamento de que o princípio básico de toda a prática jornalística é a apuração, a checagem da notícia. Obrigada.